Escuta, ó. E por falar em saudade, onde andam vocês, onde andam seus olhos? Gente, comecei minha aula dessa maneira, que é pra vocês lembrarem que eu estou morrendo de saudade de vocês. É real, essa saudade de estar junto, de brigar, sabe, de sacanear vocês, mas enquanto a gente não consegue se encontrar, a gente vai matando a saudade por aqui, né? Reparem que eu raspei o meu cabelo, né? Está crescendo um pouco agora, mas enfim, versão Gerson careca, com sobrancelha riscada e por aí vai. Esse módulo 9 vai estar falando, gente, sobre a América Portuguesa do século XVIII. E a América Portuguesa do século XVIII tem um grande marco. Qual vai ser o marco do século XVIII? A mineração. Vocês vão perceber nesse módulo que a mineração ela vai mudar em vários sentidos o processo de colonização portuguesa na América. Ela vai intensificar a presença portuguesa, vai criar vários impostos, vai mudar o panorama social aqui da região do Sudeste. Então, tudo isso a gente vai ver nesse módulo. Mas antes, o módulo começa falando, deixa eu seguir aqui no livro, sobre a crise econômica que Portugal vai viver nesse século. Portugal está em crise por alguns motivos. Seu comércio com as Índias já está declinando, né? Que a gente chama de Império da Pimenta começa a entrar em crise. Além desse declínio do comércio com as Índias, a gente vai ter alguns problemas de diplomacia. Após o fim da União Ibérica, em 1640, Portugal e Espanha começam a ter atritos um com o outro. Então tem uma crise na relação com os espanhóis. Após a expulsão dos holandeses, também é gerada uma crise na relação com os holandeses. E com relação à Inglaterra, Portugal se aproxima, porém se aproxima de forma burra, vamos dizer assim. Prova disso é o Tratado de Methuen. Em 1710, Portugal assina o Tratado de Panos e Vinhos, né? O Tratado de Methuen é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. E nesse tratado, os portugueses se comprometem a comprar os tecidos dos ingleses, em contrapartida, os ingleses se comprometem a comprar o vinho com os portugueses. Gente, por mais que a sociedade goste de um goró, pelo amor de Deus, né? O que mais se consome? Panos. Então, o que vai acontecer? Portugal não vai vender tanto vinho quanto imaginava. Em contrapartida, ele vai comprar os panos que era necessário comprar junto com a Inglaterra. Então, isso vai gerar uma defasagem nos cofres da coroa portuguesa. Daí vai entrar esse processo de intensificação na administração. Portugal cria o Conselho Ultramarino. E esse Conselho Ultramarino seria um órgão fiscalizador de comércio português na América. Esse conselho ele vai criar algumas companhias de comércio. Companhias de comércio em Salvador, companhias de comércio em São Vicente, companhias de comércio no Maranhão. Essas companhias de comércio, elas eram criadas para intensificar o controle sobre o que era comercializado no Brasil. Por exemplo, lá no Maranhão, a companhia de comércio ficaria responsável por vender o escravizado para o senhor e por comprar as mercadorias dele. Vender o gado também para o senhor da terra. Só que isso vai gerar um problema lá no Maranhão, chamado a Revolta de Beckman, em 1684. Por quê? Esses latifundiários do Maranhão se sentiam prejudicados com a existência da Companhia do Comércio, uma vez que ela encarecia os produtos. O escravizado, quando eles compravam direto no traficante de escravizado, eles pagavam muito mais barato. Agora ele tem que comprar no terceiro, ele não compra mais direto na fonte. Ou seja, ele vai pagar pelo escravizado e também pelo lucro que a Companhia do Comércio pretende levar. Além disso, na hora de fazer as compras, a Companhia de Comércio abaixava o preço, ia lá embaixo, o preço das mercadorias dos maranhenses. Isso vai levar à Revolta de Beckman, que vai ter como desfecho o assassinato dos irmãos Beckman por fuzilamento, ou seja, o governo português já age de forma autoritária e aquela ideia lá, que a gente já citou Foucault, né, a ideia de crime e castigo, de punição exemplar, né, para que não dê mais possibilidades para que outros possam se revoltar contra a coroa. Então, por isso, essas punições em praça pública e severas, né, como, por exemplo, o fuzilamento. Vocês estão percebendo que eu estou levando uma coça aqui para ajeitar. É o meu tripé. Enfim. Legal, molhei.
Agora, esse módulo é curtinho, vocês vão perceber, ele vai se apegar muito à ideia da mineração. O ouro ele é descoberto ali na região de São Vicente, Goiás, no que vai se tornar as Minas Gerais. Inicialmente, com a descoberta do ouro, já vai ter uma revolta que a gente viu ali atrás, a Guerra dos Emboabas, que é quando os que descobriram o ouro, bandeirantes, vão entrar em guerra contra aqueles que vieram para lá para explorar o ouro, portugueses, pessoas que viviam em Salvador, que era a capital do Império até então. Isso vai gerar uma guerra que vai ter como desfecho a expulsão dos bandeirantes, os mesmos que descobriram o ouro, a expulsão deles da região e a criação da capitania de Minas Gerais, né? Da província de Minas Gerais, né? Seria uma província especializada e focada na produção aurífera. E quais as consequências, cai muito no vestibular, as consequências da descoberta do ouro para as Minas Gerais? A gente vai ver no próximo módulo, que a gente vai ter Confidência Mineira, uma grande revolta, mas, além disso, a gente vai ter consequências sociais. Que consequências são essas? Por exemplo, a gente vai ter um boom populacional. Uma vez que aquelas pessoas que acreditavam na possibilidade de enriquecer através do ouro, foram correndo para as Minas Gerais. Pessoas de diversas classes, inclusive pessoas pobres, iam a pé, iam pegando caronas nas mulas, enfim, davam um jeito e chegavam lá. A gente vai ter então um boom populacional e uma urbanização desordenada. Quem aqui já teve a oportunidade de ir a São João del Rei, a Ouro Preto, a Diamantina, vocês puderam verificar que essas regiões, propriamente Paraty também, essas regiões são marcadas por uma ocupação desordenada. Casas em morros, em subidas, em descidas, extremamente apertadas, né? A gente tem muitas vielazinhas que você mal consegue passar duas pessoas de mão dadas. Por quê? As pessoas simplesmente foram ocupando. Não houve nem projeto de urbanização para que essas ocupações fossem feitas de forma inteligente. Essa grande invasão, né, de pessoas à região de Minas Gerais vai gerar o que a Laura Cardoso de Mello, que é uma das maiores historiadoras brasileiras, vai apontar como os desclassificados do ouro. Quem são esses desclassificados do ouro? Essas pessoas que foram para as Minas Gerais na esperança de riqueza, só que lá encontraram a pobreza, encontraram a falta de oportunidades, eram pessoas que não tinham qualificação profissional, então se tornaram miseráveis, pedintes, delinquentes, o que a Laura Cardoso de Mello e Souza vai chamar de desclassificados do ouro, tá? Laura de Mello e Souza, desculpa, a Laura Cardoso é atriz. Então, uma consequência social vai ser a geração desse grupo que vai ficar conhecido como os desclassificados do ouro. Uma outra consequência importante da gente ressaltar é que esse processo de urbanização vai também formar uma classe média. Até então, a gente tinha os latifundiários, proprietários de escravos, e os escravizados, dois grupos bem antagônicos. Agora você tem, além dos lavradores, que são os donos das minas, você tem, além desses proprietários das minas e dos escravizados, você tem também uma classe média. Que classe média é essa? Essa classe que vai atender essa demanda urbana. Tem muita gente na cidade. Então precisa-se de médico, precisa-se de dentista, precisa de sapateiro, precisa-se de alfaiate. Então tudo isso vai ser ocupado, todas essas profissões vão ser ocupadas por essa classe média que vai surgir. Então, podemos dizer que a primeira classe média brasileira, ela vai surgir justamente a partir do processo de urbanização de Minas Gerais. Também surge a primeira sociedade urbana do Brasil. Uma outra consequência importante vai ser a transferência do eixo econômico e político. Esse eixo econômico que estava lá em Salvador, lá no Nordeste brasileiro, agora ele vem para o Sudeste. E ele vem para o Sudeste porque a região das Minas Gerais fica no Sudeste. Então, por que o eixo econômico, no fim das contas, fica no Rio de Janeiro e não nas Minas Gerais? Vocês vão de saber que toda a produção aurífera brasileira era voltada para o exterior, para Portugal, né? Lembra do Pacto Colonial? Então, à medida em que Minas Gerais não tem saída para o oceano, não tem saída para o mar, toda a produção passava para o porto do Rio de Janeiro e aqui era transferido. Bem como aquelas mercadorias, grande parte delas, que chegavam para atender a demanda da sociedade mineradora. Elas chegavam pelo porto do Rio de Janeiro e iam na ação dos tropeiros, né? Que eram pessoas que carregavam mercadorias para serem comercializadas nas minas, nas mulas dos bois, no lombo das mulas, desculpa.
Feijão tropeiro, que vocês devem achar uma delícia, eu particularmente acho, vem dessa galera aí. Porque era uma comida que eles consumiam nesse caminho, né? Bem carregada para se manterem ativos e fortes, né? Então, os tropeiros eram esses comerciantes. Então, toda vez que vocês comerem feijão tropeiro agora, vocês já sabem a origem do nome, tá? Também vai acontecer a criação de um mercado interno, como a gente viu, né? A ação desses tropeiros. Até então, o mercado brasileiro interno era praticamente desativado. Tudo que era produzido aqui, em grande escala, era comercializado no exterior. Agora não, você tem uma sociedade que precisa consumir desde alimentos a mercadorias que eram contrabandeadas, manufaturas, né, já que não podia produzir aqui, segundo o Pacto Colonial. Em termos de cultura, a gente vai ter... Vocês vão ver literatura e artes, isso, tá? A gente vai ter como marco principal na questão das artes o Barroco, que vai ser uma resposta da Igreja Católica ao processo do Renascimento. A Igreja enjoou do Renascimento e quer criar uma arte genuinamente católica. E ela vai lá e investe no Barroco, aqueles santos extremamente carismáticos, olhando para a paisagem, que passa uma positividade. E além disso, o marco do Barroco brasileiro são essas igrejas matrizes que você vê aqui em Magé, por exemplo, ou na região das Minas. Isso vai ser muito forte também, igrejas bordadas em amarelo, né? Que é para simbolizar essa riqueza proporcionada pelo ouro, tá? E na aula de arte vocês vão ver também que tem outras características com relação às janelas, com relação à estrutura. E na literatura vocês vão ver o processo de introdução do arcadismo também, tá? Uma outra característica social vai ser a possibilidade de mobilidade social. O que é? Você sair de uma classe e rumar a outra. Era fácil? Não. Era comum? Tão pouco. Porém, havia essa possibilidade. Coisa que era praticamente nula na sociedade do açúcar. Porque aquele médico poderia alcançar uma carreira, aquele dentista poderia alcançar uma carreira. Além disso, aquele pequeno lavrador, o ouro brasileiro era de aluvião, aquele ouro que a gente peneira ali nos rios e tudo mais. Então, não era necessário uma grande estrutura para explorar esse ouro de aluvião, diferente do ouro das minas, em que realmente precisa de grana. Por esse ouro de aluvião, ele era explorado até por pessoas de classe média, baixa, e essas pessoas tinham a possibilidade de encontrar grande quantidade de ouro e enricar, né, e melhorar a sua classe social. Agora, onde que a coroa portuguesa entra nisso? Obviamente, ela percebe aí uma chance de sanar suas dívidas, de melhorar os seus cofres, né? E ela vai criar uma série de impostos, né? O imposto já existia, era o quinto, 20% de todo o ouro produzido no Brasil era mandado para Portugal. Além disso, ela vai criar alguns outros, como a captação, que é o imposto por cabeça, por isso captação, por cabeça de escravizado. Então, quanto mais escravizado aquele cara tiver, mais impostos ele vai pagar. Um outro imposto que vai ser criado também nesse contexto é a finta, que era uma meta. Por ano, tinha que ser mandado pelo menos 100 arrobas de ouro para Portugal, que equivalia na época a 1.500 quilos de ouro. Se isso não fosse atingido por aquela região aurífera, era cobrada a derrama. A derrama era um imposto compulsório para que você conseguisse atingir essa meta de 100 arrobas. Ou seja, se a sociedade conseguiu só 90 quilos de ouro, 90 arrobas, desculpa, não atingiu, todo mundo vai pagar o imposto, seja você produtor de ouro ou não, produtor não, né? Extrator de ouro ou não. Toda a sociedade vai pagar um imposto para atingir essa meta. Então a derrama é esse imposto extremamente compulsório, né? Cobrado pelos portugueses para que fosse atingida a meta e Portugal não sofresse prejuízos com a diminuição da produção. Lembrando que o ouro é diferente da agricultura, né? Que você renova rapidamente, né? Por estações. O ouro não, leva um processo de séculos para que, né, sejam formados novos minérios. E isso faz com que a escassez vá chegando. E enquanto a gente vai ter o auge da mineração entre 1710 e 1730, lá para 1760 a gente já vai ter um declínio. E Portugal, para não sofrer com esse declínio, começa a cobrar esses impostos compulsórios. Outro imposto importante, aliás, outro método de recolhimento de impostos importante, vai ser a criação da Casa de Fundição, que era uma casa responsável por transformar esse ouro em pepitas, em pedrinhas, em barra.
era uma maneira que Portugal encontrou, foi uma maneira de garantir o recolhimento dos impostos e evitar o contrabando. A partir do momento da criação da casa de fundição, quem fosse pego com ouro em grandes quantidades em pedrinhas era preso como contrabandista. Por quê? Você tinha que levar esse ouro para a casa de fundição para ele ser transformado em barra. No que era transformado em barra, já era recolhido os 20% do quinto e aquele ouro passava a ter uma legalidade com o símbolo real da coroa portuguesa. Ou seja, Portugal busca mecanismos para controlar essas possibilidades, para evitar essas possibilidades de contrabando, né? Então, os portugueses, eles vão também criar o caminho do ouro, que vai ligar ali a região de Minas Gerais a Paraty, no Rio de Janeiro. Esse caminho do ouro não foi criado apenas para facilitar a passagem do ouro, a chegada ao Rio de Janeiro. Foi criado também como uma garantia de impedimento ao contrabando. Uma vez que quem fosse pego com grande quantidade de ouro num caminho que não fosse aquele caminho determinado pela coroa portuguesa, essa pessoa também era considerada uma contrabandista de ouro, uma traficante de ouro, né? Então percebam que Portugal foi criando várias e várias estratégias para aumentar sua arrecadação de impostos, tá? Com relação à administração, também aqui na América a gente vai ter, nesse contexto, que a gente chama de período pombalino, que é quando o cara chamado Marquês de Pombal é nomeado pelo rei de Portugal, José I, para ser uma espécie de governador do Brasil. Então esse cara vai ser o cara que tem a moral aqui. Ele vai introduzir uma série de medidas que vão classificá-lo como um déspota esclarecido. Lembram do iluminismo? Déspota, tirano, absolutista, autoritário, esclarecido, influenciado pelas ideias iluministas. Então o Marquês de Pombal vai ter um governo aqui no Brasil baseado nessa ideia de déspota esclarecido. Prova disso são algumas medidas que ele toma. Uma delas, esclarecida, é que ele vai expulsar os jesuítas do Brasil, alegando que esses jesuítas tinham domínio econômico sobre parte da população, e ao fazer isso ele também tira dos jesuítas, tanto no Brasil como em toda a redondeza portuguesa, todo o Império Português, inclusive em Portugal, tira dos jesuítas e da igreja o ensino. O ensino passa a ser dado pelo Estado. Essa mudança de quem vai ensinar a sociedade vai provocar mudanças nos métodos também. Então, a gente vai ter uma valorização muito maior das ciências e das finanças na hora de estudar, não mais da religião. Isso é uma medida iluminista, né? Uma medida esclarecida. E uma medida despótica, um exemplo de medida despótica aqui no Brasil, é a ratificação da proibição de produção de manufaturas. Ele querendo que o Brasil diminua o consumo de panos com a Inglaterra. Lembra lá do Tratado de Panos e Vinhos? Ele quer dar uma boicotada na Inglaterra. Então, ele, visando essa diminuição, ele proíbe a produção de manufaturas aqui. Ou seja, é um controle sobre a economia. É uma medida que vai de frente, né? Bate de frente com as ideias iluministas. É uma medida despótica. Além disso, o grande marco, inegavelmente, do Marquês de Pombal foi ter transferido a capital. Em 1764, a capital 63, a capital sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro, como um processo natural, né? Já que a capital econômica, o centro econômico saiu do Nordeste e veio para o Sudeste, nada mais óbvio do que imaginar que isso também iria acontecer com a capital política, o centro político, né? O Rio de Janeiro é o centro político, então vem para cá a capital, sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro, tá? É basicamente isso, gente. Ele vai promover uma série de reformas também, né? Criação de pontes, canais, outra medida iluminista. Babies, um beijo. Façam o exercício dos módulos, tá? Referentes a esse assunto. Fiquem com Deus. Titio tá morrendo de saudade. Tchau.